E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a falar então sobre o transformador não ideal ou transformador real. A gente vai ver quais são os fatores que se diferem aí desse nosso transformador, agora que a gente vai inserir essas não idealidades. Então olha só, vamos indo aos poucos. Então esse aqui vai ser o núcleo do nosso transformador, no qual a gente vai ter os dois enrolamentos ligados. Basicamente, agora que a gente vai trabalhar com o transformador real, a gente vai estar inserindo perdas. Essas perdas a gente antes estava desprezando no nosso transformador ideal. Agora a gente vai começar a inserir elas. Então, uma por uma, olha só. A primeira vai ser as perdas por efeito Joule, que são aquelas perdas bem conhecidas. O que é o efeito Joule? É aquele efeito que ocorre quando a gente passa corrente em uma resistência, que diz que sempre vai ter dissipação de energia nessa resistência. Portanto, o efeito Joule é a primeira não idealidade que a gente vai incluir aqui nesse transformador. Além disso, lembra que a gente tinha definido o nosso núcleo do transformador com uma permeabilidade magnética tendendo ao infinito. Isso aqui, é claro que não é verdade, nunca existe alguma coisa que seja infinita. Então, a segunda perda que a gente vai estabelecer aí vai ser essas perdas magnéticas no núcleo devido a esse fator aqui do Mi não ser infinito. Então vamos botar aqui. O que estão relacionadas essas perdas magnéticas aí? Olha só, quando tu considera um Mi tendendo ao infinito, a gente considera que esse material aqui é muito fácil de ser magnetizado, ou seja, qualquer corrente que a gente bote por esse enrolamento primário já vai tornar esse material ferromagnético um material magnetizado, já vai estabelecer um fluxo dentro desse material, mas isso não é verdade nos materiais reais. Então, tu precisa de um certo nível de corrente para conseguir magnetizar esse material, e a partir daí, quando ele estiver magnetizado, é que tu vai conseguir trabalhar com esse núcleo aqui de um transformador. Então, essa é a segunda perda aí que a gente está vendo. A terceira perda vai ser a perda por dispersão de fluxo. Então, quando a gente tinha esse nosso transformador ideal, lembra que aquele nosso fluxo aqui, a gente considerava que ele passava sempre por dentro do material. Mas o que acontece? Na verdade, a gente vai ter uma parcela desse fluxo que vai ser disperso, ou seja, vai se perder aqui no redor desse nosso enrolamento. Então, essa é a terceira perda, são perdas por dispersão de fluxo. E para finalizar, a gente vai ter as perdas por correntes parasitas. O que são correntes parasitas? Bom, para explicar isso, a gente vai fazer um corte nesse nosso... Imagina um corte aqui, ó, nesse nosso núcleo ferromagnético. Então, esse corte eu vou representar aqui embaixo, olha só. Esse aqui é o nosso núcleo. Só que lembra que esse núcleo ele é de ferro, portanto, ele conduz a corrente elétrica. Agora, imagina que em vez disso aqui ser uma coisa maciça, ele é formada por muitas espiras, uma tocando na outra, ou seja, várias espiras bem apertadas. O que acontece? A gente tem dentro desse material aquele nosso fluxo entrando e saindo. Então a gente vai ter aqui um fluxo que entra e sai desse material de forma senoidal. O que acontece? Se tu imaginar esse material como sendo espiras, a gente vai ter correntes induzidas nessas espiras. Assim, ó, correntes que são circulares aqui dentro. Essas correntes, como esse material também tem uma resistência, apesar de ser baixa, vão perder calor e vai esquentar esse nosso núcleo. Portanto, a gente vai ter perdas por efeito Joule também no núcleo. Então, perdas por
correntes parasitas, ou correntes de Foucault, como a gente chama. Para diminuir esse efeito das correntes parasitas, eles constroem esse nosso núcleo, em vez dele ser laminado dessa maneira ou dele ser maciço, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser formado por lâminas. Lâminas justapostas, e entre cada lâmina vai ter uma pequena camada de material isolante. Mas, mesmo fazendo o núcleo desse jeito, a gente ainda vai ter minúsculas correntes aqui, circulares em cada uma dessas lâminas, que vão representar as perdas por correntes parasitas. Então, agora que a gente já estabeleceu esses 4 tipos de perdas, basta a gente modelar elas num circuito. Como é que a gente vai modelar as perdas por efeito Joule? Então, essas perdas estão associadas à resistência do nosso enrolamento, ou às resistências dos fios. Portanto, a gente vai modelar ela por um resistor, que a gente vai chamar de R. As perdas magnéticas no núcleo, a gente vai modelar por um indutor, que a gente vai chamar de XM. A dispersão de fluxo também vai ser modelada por um indutor, que a gente vai chamar de X. E as perdas por correntes parasitas vão ser modeladas também por um resistor, porque são justamente o efeito Joule também, mas dentro do núcleo. Então a gente vai ter um outro resistor, que a gente vai chamar de Rn. Então, onde é que a gente vai colocar esses resistores e esses indutores no nosso modelo? Vamos dar uma olhada aqui e a gente já vai entender. Olha só. Esse aqui, então, vai ser o nosso modelo do transformador. Aqui a gente tem o nosso primário. E aqui a gente tem o nosso secundário. As perdas nos enrolamentos do transformador estão modeladas nesses resistores aqui, ó. Nota, vai ter o R1 e o R2. Por quê? Porque tanto o enrolamento primário quanto o enrolamento secundário tem uma resistência, portanto, os dois têm perdas por efeito Joule. Esse aqui vai ser o nosso indutor, que representa as perdas por dispersão de fluxo. Então, do mesmo jeito, cada um dos enrolamentos vai ter a sua dispersão de fluxo representada por esse indutor. Por fim, aqui nós vamos ter o que a gente chama de ramo de excitação. Aqui a gente vai ter o nosso Rm, que é aquele resistor que vai modelar a perda por correntes parasitas, e aqui a gente vai ter o XM, que vai representar aquela magnetização do nosso núcleo lá, que vai ser mais uma das perdas. Aqui no meio, o que nos sobra é um transformador ideal. Então nota, a gente pegou um transformador real, a gente estabeleceu quais eram as perdas que iam ocorrer nesse transformador, e a gente modelou essas perdas com elementos que a gente conhece para depois botar um transformador ideal aqui no meio. Portanto, daqui para cá, tu tem um circuito que vai ser resolvido aí no domínio da frequência. A mesma coisa daqui para cá. E aqui tu vai ter a mesma relação que tu já tinha antes para o transformador ideal. Então tu vai ter o N1 e o N2. Aqui tu vai ter as tensões V1 e V2. Ó. Nota que agora tu não vai poder fazer V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Tu vai ter que fazer essa tensão aqui igual a essa tensão aqui, ponderada pelo número de espiras. Então, esse aí é o nosso modelo do transformador real, que a gente vai usar daqui para frente, e vamos ver então nas próximas aulas como é que a gente vai lidar com esse nosso modelo. Era isso aí então, e até lá!